Olá! Hoje nós vamos falar da terceira lei que torna a sua liderança de sucesso, onde você entrega resultado com constância e influencia as pessoas a te seguirem. E nessa terceiro vídeo da série de 21 vídeos das leis irrefutáveis de John Maxwell, nós vamos falar sobre algo que norteia a cabeça de muitas pessoas. O líder nasce pronto? Muitas vezes, sim, as pessoas já nascem com certo dom e habilidades, mas pode ser aprendido e desenvolvido. E é isso que nós vamos ver nesta terceira lei, a lei do processo. Eu sou Elizabeth Crespo e hoje nós vamos falar da lei do processo. E nessa lei nós vamos dizer um pouco sobre uma incógnita aí, como assim, todo líder já nasce pronto? Tem como se desenvolver como liderança? E é disso que nós vamos falar aqui. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum dos vídeos dessa série e poder entender como transformar a sua liderança naquela liderança que entrega resultado, que tem um time engajado e que faz as coisas acontecerem. Mas vamos lá. A lei do processo, ela traz uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem. Liderança é algo que você constrói ao longo do tempo. E é um aprendizado contínuo, é uma construção diária. Para você ser um verdadeiro líder, é igual investir na bolsa de valores a longo prazo. Sabe quando você investe em ações e tem muito sucesso? A liderança é isso. Você vai aprendendo e desenvolvendo todos os dias. É um processo constante. Liderança é mais complicado porque ela tem várias facetas. Ela exige de você respeito, visão, impulso, disciplina, saber lidar com as pessoas. Então, ela é feita disso tudo. E é um processo que a gente pode ser construído. Tem pessoas que têm habilidades e dons natos, dons que ela já nasce, ela já sabe se comunicar muito bem, já sabe lidar com pessoas, muitas são bem disciplinadas, mas tudo isso é desenvolvido, tudo isso é aprendido. E à medida que você vai fazendo no dia a dia, você vai construindo a sua liderança. O problema todo é que muitas pessoas subestimam o poder do acontecimento e o poder do processo. E existe uma diferença entre uma coisa ou outra. Vou dar alguns exemplos aqui. O acontecimento. Encorajar uma decisão. Isso é um acontecimento. Encorajar um desenvolvimento da pessoa é um processo. Motivar a pessoa. Isso é um acontecimento. Amadurecer, desenvolver essa pessoa, esse é um processo. O acontecimento é uma questão de tempo, você vê o resultado ali. O processo não, é uma questão de cultura. A pessoa tem que mudar uma postura, uma atitude para ver aquilo acontecer. Acontecimento é mais fácil você fazer ele se desenvolver, aquela ação ter resultado. O processo é mais difícil. Então, muitas vezes, as pessoas optam por uma ação de acontecimento e usar ela com mais recorrência do que criar um processo, acompanhar o desenvolvimento, o amadurecimento de uma pessoa, fazer com que aquilo se torne uma cultura na vida dela. Se você precisar de inspiração para dar passos, use do acontecimento. Se você precisar mudar uma situação e fazer com que ela se transforme, siga um processo, que aí as coisas vão funcionar. Eu vou trazer aqui para vocês agora as 5 fases da liderança, para que a gente entenda em que fase você está e como você deve trabalhar e mudar aí algum comportamento que você entenda para se tornar um verdadeiro líder. A primeira fase da liderança: não sei o que não sei. Muitas pessoas não reconhecem o valor da liderança, outros acreditam que liderança é para poucos e outros nem entendem a importância da liderança. Um diretor de um curso
na Universidade dos Estados Unidos, confidenciou para John Marks que estava meio frustrado, porque ele tinha o número de inscrições para um curso de liderança estava muito aquém do que ele esperava. E aí, John falou, não entendo muito por quê. Ele falou assim, as pessoas não entendem o quanto é importante ela conhecer de liderança e saber liderar. Afinal de contas, todos nós passamos aí pela nossa vida, tanto profissional ou no nosso dia a dia, na nossa convivência, liderando no mínimo de 4 a 5 pessoas. Então, quando eu não sei o que eu preciso, o que eu tenho que aprender, fica muito mais difícil. Então, é isso. E como as pessoas não sabem que a liderança pode ser aprendida, você pode desenvolver, você não entende o que te falta ali para tornar um verdadeiro líder, você tende a não ser, a fracassar nesse contexto. Então, a primeira fase da liderança é essa. Não sei o que não sei. A segunda fase é, eu sei que preciso saber. Muitas pessoas se deparam aí, num cargo de gestão, assumiu uma função pela primeira vez, ou foi colocado frente a uma equipe para desenvolver um projeto, e aí ela descobre que apesar dela estar fazendo tudo o que ela entende e conhece, as pessoas não estão te seguindo. Nesse momento, ela sabe que ela precisa aprender e precisa desenvolver. Certa vez, um primeiro-ministro inglês usou com sabedoria uma frase dizendo assim, quando conheço os fatos que eu sou ignorante, estou a um passo do conhecimento. E é isso, é você saber que você precisa se desenvolver em um aspecto e outro, e aí você está mais próximo de se desenvolver, criar um processo para se tornar um líder. A terceira fase, sei o que não sei. John Maxwell, quando assumiu a sua função lá atrás de liderança, ele achou que carisma, energia, o vigor dele, a vontade de fazer acontecer era o suficiente para que ele se tornasse um grande líder. E os resultados não iam acontecendo do jeito que ele esperava e que precisasse que acontecesse. E ele, certa vez, tomando café com uma pessoa, a pessoa perguntou assim, qual a sua perspectiva, qual a sua projeção profissional, onde você quer saber, aonde você quer chegar? E ele não sabia muito como responder aquela pergunta. Então, ele, conversando com a sua esposa, trouxe para ela, assim, resolveu investir num treinamento de liderança. Foi estudar para entender, assim, como ele poderia se desenvolver, o que ele precisava aprender ali para se tornar um verdadeiro líder. Além de investir nesse treinamento, ele pegou os 10 melhores líderes da época e pagou $100 para cada um, ofereceu para cada um $100 para ter 1 hora do seu tempo para entender como aquelas pessoas pensavam e agiam, quais eram as atitudes que ela tinha, qual era o comportamento que elas tinham. Outra ação que ele teve foi passar férias no lugar que essas pessoas passavam férias, para entender como ela lidava no seu dia a dia, num ambiente que elas lidavam, para poder aprender a se comportar, a se desenvolver e aprender com as pessoas. Aquelas coisas que você não encontra nos livros, que você não encontra da forma tradicional, encontra no dia a dia, usar as pessoas. Hoje a gente tem mais sorte, né? Porque hoje nós temos as mentorias e isso que nos ensina a aprender com a experiência do outro. A quarta fase, passo a saber, cresço. E isso começa a ficar claro. Gente, a liderança, o crescimento é um processo contínuo. Ela não acontece da noite para o dia. O que você precisa é se preparar diariamente para quando a oportunidade acontecer, você estar pronto. John Max conta no livro dele que certa vez ele estava dando um treinamento, uma imersão aí de 3, 4 dias para líderes, e um jovem de 19 anos sentado lá na frente anotando tudo, prestando muita atenção, e ele ficou olhando aquele jovem fazendo aquilo tudo, conversou com ele em alguns intervalos, e aí no terceiro dia, no momento, ele quer dar um exemplo de uma situação e ele pede o jovem para levantar e ele traz a seguinte informação. Olha, se você continuar se desenvolvendo, se aplicando
e estudando, lendo muito, sendo disciplinado, com 39 anos, as pessoas vão estar te solicitando para ensinar liderança para ela. Você vai se tornar uma referência. Mas para isso, você precisa usufruir, porque eu tô vendo você aí anotando, aplicando, pegando muitas coisas e leve isso para tua vida, porque liderança é um desenvolvimento diário. Então, cada vez que você lê um livro, estudar, fazer um curso, estar com pessoas que podem te dar uma dica, vá acumulando isso no teu pote e vá tendo disciplina para estar se aplicando diariamente, você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Então, é muito importante você ter disciplina e acompanhamento diário, se desenvolver diariamente, porque na hora que a oportunidade aparecer, você vai estar pronto para ela. Fique atento a isso. A fase 5. Avanço por causa do que eu sei. Quando você chega na fase 4, você já é um líder eficaz, um líder bem-sucedido. Só que quando você chega aqui na fase 5, liderança para você é instintivo. Você vai fazendo as coisas acontecerem, as pessoas te seguem, todo mundo quer te ouvir. Aqui é o grande ápice da sua carreira. Só que isso só acontece porque você teve disciplina para estar aprendendo, está se desenvolvendo diariamente, e aí aqui as coisas acontecem com muita naturalidade, parecendo que você nasceu sabendo liderar. É importante ter clareza que liderança não se aprende da noite para o dia. Não é você nascer pronto. Você precisa investir e ter disciplina no seu desenvolvimento. Você precisa entender o quanto você precisa plantar para depois colher. Para que as pessoas te sigam, você tem que investir no seu desenvolvimento e no desenvolvimento das pessoas. Gente, isso é para tudo na nossa vida. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que se tornaram gestores e elas não têm coragem de ler um livro ou não têm coragem de investir na sua capacitação, no seu treinamento, seu desenvolvimento. A maioria dos gestores acham que quem tem que capacitá-lo é a empresa, então fica sempre à mercê do treinamento de uma empresa para desenvolvê-lo, acha que não pode criar a sua própria carreira independente da empresa. Então a gente tem que ter clareza disso. É igual qualquer situação. O boxe é muito usado a respeito disso. Todo mundo olha para o cara que está lá dentro do ringue, quem ganha, esse é o grande campeão. Gente, ele ali só deu visibilidade a todo o trabalho que ele faz fora do ringue. Quando a gente olha o jogador de futebol, você vê, nossa, cara, é um goleador, olha, ele é um grande atacante. O goleiro, aquele goleiro, olha, é uma muralha, ninguém passa por ele. Mas quantas horas ele ficou treinando antes para garantir que ele saberia cair em qualquer bola para pegar aquela bola? Quantos chutes foram treinados para o cara tivesse golpe de vista e enganar o goleiro? Isso acontece no treinamento, na capacitação. As pessoas veem um filme, veem uma novela, olha aquilo ali, nossa, olha que imagem. Quantas vezes teve que treinar uma fala para que saísse uma fala de 1 minuto? Quantas horas teve treinamento? A liderança é isso também. A gente precisa capacitar, treinar e desenvolvê-la no dia a dia, com disciplina. Atento aos processos, atento às pessoas, olhando ao seu redor, aprendendo com tudo que está à tua volta. Vou trazer aqui 3 reflexões que o John Maxwell faz no livro dele para entender como que você está olhando aí para a lei do processo. Minha pergunta: como está o planejamento da sua vida profissional, da sua carreira? Como você tem investido no seu desenvolvimento pessoal para se tornar um grande líder? Segundo, o que diferencia bons líderes de grandes líderes, de referências na liderança, é o quanto ele estimula e desenvolve as pessoas que estão seguindo, as pessoas que ele influencia, seus colaboradores, a sua equipe, as pessoas que estão ao teu redor. Então, o quanto você está motivando, influenciando, desenvolvendo as pessoas que te seguem, os seus colaboradores.
E o terceiro é o quanto você está estimulando as pessoas, engajando as pessoas que estão ao teu redor a entender de liderança, a quererem crescer, a se tornarem líderes. Porque assim, quanto mais pessoas de potenciais você tiver ao teu redor, mais elas crescem, mais você cresce. Pensa nisso. Te espero no próximo vídeo para a gente falar da lei da navegação. Até lá!